Olá, queridos, eu quero cumprimentar você com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que prazer estarmos juntos e outra vez conversarmos um pouco sobre o amor de Jesus, sobre as ferramentas que o Espírito Santo deixou para cada um de nós. E é importante salientarmos que o foco que nós temos de fato é a oração em línguas, e não só a oração em línguas, mas como a palavra de Deus no seu contexto total, quando nós confessamos, meditamos, assimilamos essa palavra, a importância que ela tem no combate à nossa incredulidade, no combate à frieza espiritual. Porque quanto mais você orar em línguas, mais você estará combatendo qualquer nível de ansiedade, de desequilíbrio, de pensamentos negativos. Você estará combatendo na medida em que você se envolve com a palavra de Deus. Então é muito importante conhecer a palavra. A Bíblia diz que o meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Não é o conhecimento simplesmente do logos, daquele tipo de conhecimento que nos leva a ter experiências seculares, mas o conhecimento de Deus, que abrange tanto o conhecimento terreno quanto o conhecimento celestial. Então é deste tipo de conhecimento que Deus quer. A Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus. É preciso buscar essa sabedoria que vem do alto para sermos diferentes, para termos uma prosperidade diferenciada, para termos uma vida em Cristo significativa e poder desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. E nós estamos aqui para falarmos de algo muito importante, conforme escrito em Colossenses capítulo 1 e versículo 26. O mistério que esteve oculto desde os séculos em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Colossenses 1, verso 26. Eu quero dizer para você que é um mistério que estava oculto, mas que agora foi manifesto. E eu quero falar sobre a página que foi esquecida da Bíblia. A página que foi esquecida da Bíblia é a página de 1 Coríntios capítulo 14. Muito importante essa página quando eu começo a ver a importância da chave espiritual de oração que foi deixada para cada um de nós, para que nós a conhecêssemos e a partir de conhecê-la, então nós pudéssemos mergulhar nas grandezas do Pai. A Bíblia fala sobre a oração em línguas como a oração do Espírito Santo. Por quê? Porque o Pai disse, que o Espírito Santo, que o Pai enviará no meu nome, este vos ensinará todas as coisas. Então, o que nós precisamos aprender é aquilo que o Espírito Santo tem para nos ensinar. Como eu vou saber de todas as coisas espirituais se não conheço aquele por onde vem o conceito, o conteúdo da palavra de Deus, que é mediante o Espírito Santo. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, que quem fala em língua desconhecida ou língua estranha não fala aos homens, visto que ninguém entende e em espírito fala os mistérios. Então, além de ser uma língua que é um mistério de Deus, eu não tenho a menor chance de conseguir interpretar por mim mesmo, mas é a língua que, conforme a palavra está dizendo, ninguém entende, nenhum homem entende a língua estranha, a não ser que venha mediante um outro dom, que é o dom de interpretação de línguas, ok? Então, a língua estranha, ela veio para nós como um mistério que estava oculto, para que, conforme Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 2, ele diz que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e que ainda não penetraram o coração humano, são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Logo, o que eu entendo com isso? Que Deus tem muitas coisas para mim, muitas coisas para você e que precisam ser descortinadas e não serão descortinadas a menos que o conheça o Espírito Santo. Então Deus quer que você conheça o Espírito Santo, porque através desse Espírito, do Espírito Santo, você vai entrar nas grandezas de Deus, você vai entrar nas promessas de Deus, você vai mergulhar na dimensão da graça, porque mediante o mistério que esteve oculto, o que diz ali em Romanos capítulo 16, versículo 25, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. E Efésios também fala,
no capítulo 3, versículo 9, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então Deus hoje, ele revelou quando ele falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Depois disso, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, o mistério foi derramado. A Bíblia diz que foram vistas línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Então, quando veio o Espírito Santo, quando veio o derramamento do Espírito, todos ficaram cheios do Espírito Santo e tiveram revelações importantes da parte de Deus, que fez transformando aquelas vidas que eram totalmente precárias em homens e mulheres cheias e cheios do poder de Deus. Então, eu preciso conhecer o Espírito Santo. Quanto tempo faz que você está na igreja e não sabe que oração em línguas é uma oração que precisa ser orada em todo o tempo, porque a Bíblia nos confere ali dizendo no versículo 4 de 1 Coríntios 14 que aquele que ora no Espírito Santo ou ora em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Então a oração em línguas não é somente para aqueles momentos em que você está efusivo, que você está alegre, que você está emocionado, mas é uma linguagem de oração para que você cresça, para que você construa a sua fé. Eu preciso orar em línguas, porque eu preciso edificar a minha fé. Eu preciso mergulhar nos dons espirituais. Eu preciso desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para a minha vida, mas eu não poderei desfrutar se eu não mergulhar nesse Espírito. A minha vida será rasa e vazia se eu não experimentar o Espírito Santo. E hoje eu estou aqui para oferecer a você gratuitamente o dom do Espírito Santo, para ministrar sobre a sua vida o dom do Espírito Santo. Esta página que esteve oculta, que não foi descoberta, que ainda não foi acessada por muitos crentes, é a página que eu e você precisamos saber e conhecer e mergulhar nesse poder, para que a virtude do Espírito entre em nós e com esta virtude a gente possa mergulhar em toda a graça, em todo o favor de Deus e descortinar ainda outros mistérios maiores, para poder então andar no pleno de Deus e cumprir o chamado e viver aquilo que Deus planejou para a minha vida. Então, quando você mergulha no plano de Deus, quando você mergulha no Espírito Santo, começa a fluir nos dons do Espírito, você é emitido dentro do seu chamado, você mergulha naquilo que Deus planejou para a sua vida. Então, a partir de agora, eu ofereço para você este crédito para que você receba o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Não há um outro dom tão melhor quanto o da oração em línguas, primeiro, porque ela edifica a minha fé, ela faz com que eu cresça. Com esta fé edificada, acrescida, aumentada, potencializada, eu vou conquistar as coisas no mundo horizontal. Com esta fé acrescida, aumentada, eu vou frutificar de forma extraordinária através desta fé que foi edificada mediante a oração em línguas, a palavra de Deus. O que ocorre? Eu vou entrar num outro dom que é importante, que é os dons que são os dons de curar. Nós começamos a partir do momento que você se edifica na sua fé, você aumenta essa fé e os milagres vão começar a acontecer na sua vida. Então, os dons de curar você começa a manifestar, os dons de milagres você começa a manifestar. E um dos dons que é de relevante importância é o dom de revelar espíritos. Como que você sabe que tem o dom de revelação de espíritos? Quando você chega num ambiente e você localiza ali a força, aquele demônio que está agindo naquele ambiente ou naquela pessoa em determinado lugar, o Espírito Santo ministra dentro de você que há um dissenso naquele lugar, que há algo que está errado, que há algo que está em desconformidade naquele ambiente, e o Espírito Santo ministra e você vai lá e expulsa aquele
aquele demônio daquele lugar. Então, quando nós estamos orando, primeiro, nós edificamos a nossa fé. Segundo, nós mergulhamos nos dons de curar. Terceiro, nos dons de milagres. E vamos indo, prosseguindo nos dons de discernir espíritos. Nós temos dons de revelação, como a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, a profecia, a oração em línguas e a interpretação de línguas. Você mergulha nos dons espirituais a partir do momento que você começa a orar no Espírito Santo. Tenha uma vida significativa no Espírito Santo, se relacionando com a pessoa do Espírito Santo e conhecendo tudo aquilo que advém a partir de conhecer o Espírito Santo. Esta página que esteve oculta na Bíblia Sagrada, em que muitos crentes não puderam observar o valor da oração em línguas, o valor do Espírito Santo e a capacidade que esse mesmo Espírito tem dentro delas de impulsioná-las, de capacitá-las, de fazê-las conhecer mais, de fazê-las progredir em Cristo Jesus, de fazê-las acessar os mistérios de Deus a partir de uma vida devotada em conhecendo o Espírito Santo. Quando nós mergulhamos, você começa a ter alegria e paz no Espírito Santo. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas alegria e paz. Quando você começa a absorver os conteúdos do Espírito, claro, precisa empenho, precisa dedicação, precisa passar tempo com Ele, precisa se relacionar com Ele, precisa estar ali no quarto, como diz Mateus capítulo 6, versículo 6, e tu, quando orares, entra para o teu quarto e fechando a tua porta, ora o teu Deus que está em secreto, porque o teu Deus que te vê no secreto te recompensará publicamente. Então Deus quer que você vá para o quarto, que você desligue as distrações e o conheça. Conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Nós temos esta premissa: em primeiro lugar, conhecer Deus, conhecer o Espírito Santo, ser capacitado e dosado pelo poder do Espírito Santo, ser acrescido naquilo que é necessário para a minha vida espiritual e não ser um crente morno, um crente raso, um crente que não tem significância no reino, mas um crente proativo que pode expressar a glória de Deus, pode espelhar a glória do Pai através da sua vida. Então eu convido você, esta página que esteve oculta, esta página que foi esquecida da Bíblia, estes textos e contextos que não foram verificados, precisa ser conhecido, precisa ser buscado. Eu digo que o Espírito Santo é como se você tivesse um avião em casa. E por que você não navega naquele avião? Por que você não viaja naquele avião? Porque você não conhece os instrumentos daquele avião. Se você conhecesse, te levava para muitos lugares. Assim é o Espírito Santo. A partir do momento que você começa a conhecer o Espírito Santo, ele começa a te levar para muitos lugares. Então eu convido você a conhecer o dom do Espírito Santo e vir a uma das nossas salas de oração toda sexta-feira no Zoom Cloud para receber aquilo que Deus tem para a sua vida através do Espírito Santo. Ele não quer só curar você, ele não quer só te dar prosperidade, mas ele quer ser o seu amigo, o seu companheiro, o seu ajudador. Então venha e participe conosco. Eu quero orar para que você receba agora o dom do Espírito Santo. Receba agora o poder do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Comece a falar em línguas estranhas a partir de agora, no nome de Jesus. Eu ministro sobre a sua vida toda a cura agora, todo milagre, todo o poder sobre você, para que você desfrute das maravilhas de Deus, do mistério oculto, dessa página que estava oculta na Bíblia, que agora está sendo revelada para a sua vida, para que você absorva, para que você desfrute do melhor de Deus. Amém. Você quer vir mais, conhecer mais? Vem estar conosco em uma das nossas salas do Zoom Cloud, que se dão toda sexta-feira, cursos totalmente gratuitos para você. Se você quiser, acesse abaixo a descrição do vídeo e clique em um daqueles links ali e participe do grupo do Telegram, por onde vai te levar para estas salas, para estes encontros. E antes de sair, não deixe de curtir, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações, queira estar sempre conosco. Também, se tem propagandas no nosso vídeo, assista as propagandas, também vai estar ajudando o ministério do Pastor Edson. Deus abençoe você, fique na paz e fique com Deus.